a verdadeira conversão. O que nós cremos sobre a verdadeira conversão? Nós estamos meditando em nossa confissão de fé, Confissão Batista de Londres de 1689. Eu sugeriria, mais uma vez, que nós temos no site, se você colocar lá no Google, vai aparecer em várias formas. Não deixe de ler, separe um tempo para estudar o que aqueles irmãos estudaram da palavra. É uma preciosidade. Nós estamos meditando e essa é, para nós aqui da comunidade, a compreensão ou a interpretação mais fiel das Escrituras. E o que nós temos visto até agora? E aqui tem alguns pontos que nós já meditamos no decorrer desses 47 estudos na confissão. Esse ano nós começamos. Nós vimos sobre as Escrituras Sagradas e naturalmente começa pela Bíblia, porque qualquer coisa que nós precisemos ou possamos saber a respeito de Deus tem que ser pela Escritura. Qualquer coisa que estiver fora, nós rejeitamos. Então, entendemos que as Escrituras, a Bíblia, é a palavra inerrante, infalível palavra de Deus. Então, isso é fundamental para nós. Depois, então, nós fomos ver o que a palavra de Deus nos ensina sobre Deus, que é trino. Nós cantamos aqui, inclusive nas estrofes, cantamos do Pai, do Espírito e do Filho. Não é Deus Deus é a Santíssima Trindade. Nós vimos sobre o decreto de Deus, que se desmembram em alguns decretos, que Deus governa, e não é que Ele sabe o que vai acontecer, nós vamos ver, Ele decretou tudo. Não tem como Ele saber sem ter responsabilidade por isso, porque Ele é Deus. Nós não entendemos isso, e muitas vezes não entendemos as implicações dos decretos, mas eles são reais e verdadeiros de acordo com a Escritura, e como nós oramos aqui, orei, nós apenas nos submetemos a eles como sendo palavra de Deus. Vimos da criação outra verdade tão fundamental e que em nossos dias tem sido tão negligenciada. Nós estávamos numa mesa essa semana com alguns irmãos e um deles veio querer defender evolução como um cristão, um contrassenso. E ele nem faz ideia de como a ideia da evolução é absurda de acordo com a Escritura. Nós podemos até não saber quanto tempo a Terra tem, isso pode até ter discussão. Tem discussão, mas ela é bem nova, tá? Os que discutem estão errados, mas ela é bem recente. Mas o ponto é que não dá para negar o relato da criação, e nós vimos que Deus criou tudo em 6 dias, que Jesus, o Deus encarnado, se refere à criação como 6 dias, que Adão e Eva eram personagens reais, históricos, e nós vimos sobre isso. Vimos a providência de Deus, de que Ele governa tudo, da sua soberania. Vimos também da queda, que estava decretada por Deus, ainda que Deus não fosse responsável pela escolha nem de Satanás, nem de Adão e Eva. Mas como se está decretado e ele não é responsável, como nós conciliamos? Nós não conciliamos, mas a Bíblia diz que desses dois fatos são verdades inegáveis. Nós vimos do pacto de Deus, que começa lá no início, lá mais precisamente. Alguns irmãos entendem que um pouquinho antes, quando Deus vai cobrir Adão e Eva com uma pele, que eles estavam tentando por religião se cobrir, mas precisamente, biblicamente, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus anuncia ali a vinda de Cristo, pelo filho da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então, nós vimos esse pacto que se apresenta em toda a Escritura, no Velho Testamento se concretiza no Novo. Vimos sobre Cristo, o único mediador. Vimos sobre o conceito de livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio, né? Não, esse livre-arbítrio ele foi perdido lá na queda. E aí então nós estamos vendo agora sobre a chamada eficaz de Deus, que quando Deus chama alguém, Ele chama, aquela pessoa vai vir a Ele.
não tem como resistir. E nós estamos vendo, e na semana passada, não, algumas semanas, me parece 2 semanas que nós ficamos sem meditar na confissão, nós vimos, eu vou retomar onde nós paramos só para nós nos localizarmos e darmos então continuidade. Lá diz assim: aqueles a quem Deus predestinou para a vida, Ele se agrada em chamar eficazmente. Aqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo em Cristo. Um dia Ele vai trazer aquela pessoa à fé nele, pela pregação do Evangelho. No tempo aceitável por Ele e por Ele mesmo, Deus determinado, por meio de sua palavra e de seu Espírito, vai chamar aquela pessoa do estado natural de pecado e morte para a graça e a salvação por Jesus Cristo. Por isso que Jesus vai e prega a toda criatura o Evangelho, porque eu tenho meus eleitos em tudo quanto é lugar, então pregue o Evangelho. E aquele que for um eleito, ele vai crer, e vai se humilhar, e vai receber a mim como Senhor e Salvador, se arrependendo dos seus pecados. Isso Deus faz, como é que Ele salva, né? Iluminando-lhes a mente de maneira espiritual e salvadora, para que compreendam as coisas de Deus. Por quê? Porque o homem natural, ele nunca vai entender dele mesmo, ele nunca vai buscar a Deus, como Paulo diz, não há ninguém que busque a Deus, nem teme a Deus, não quer saber de nada de Deus, se Deus não fizer uma intervenção. Então, se eu e vocês hoje buscamos a Deus, você saiba com certeza, foi Ele que nos buscou, a despeito de nós. Foi Ele que nos quebrou e nos levou a amá-lo, a buscá-lo, a querê-lo. E aí então continua, tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne, que são figuras claríssimas. Nascer de novo, quem um dia quis nascer? Você não existia e decidiu nascer. Quem um dia quis trocar o seu coração? Quem estava morto e quis viver? Então são figuras claríssimas para mostrar que é Deus quem faz e o homem não participa. Ainda que respondamos, mas a gente só responde porque Deus nos leva a responder por sua graça. Renovando-lhes a vontade, porque essa vontade era contrária a Deus, pela sua onipotência, pelo poder de Deus, Ele quebra qualquer resistência. Predispondo-os então para o bem e trazendo-os irresistivelmente para Jesus. Como? Todo mundo resiste a Jesus. Todos nós nascemos resistindo a Deus, mas Deus um dia quebra aqueles a quem Ele chamou. No entanto, eles vêm a Cristo espontânea e livremente, porque a graça de Deus lhes dispõe o coração. Quando você crê porque quis? Sim. Mas só quis porque Deus, pela sua graça e pelo seu Espírito, me levou a querê-lo. E aí então, isso nós vimos, e agora nós vamos entrar nesse segundo parágrafo que diz: a chamada eficaz é resultante da graça especial e gratuita de Deus, parece que eles quiseram deixar claro que é graça, e não de algo que de antemão seja visto no homem, nem de poder algum ou ação da criatura cooperando com a graça especial de Deus. Como é que Deus viu quem ia crer? Por estar morta em pecados e transgressões, a criatura mantém-se totalmente passiva, até que na chamada eficaz ela seja vivificada e renovada pelo Espírito Santo. A pessoa então é habilitada a responder essa chamada e a abraçar a graça que ela comunica e oferece. Para isso é necessário um poder que de modo nenhum é menor do que aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Esse é o poder para a conversão. Por isso que Paulo fala, o Evangelho é o poder de Deus. O irmão Paul Washer, ele tem é claro que não é bíblico, mas é uma compreensão interessante. Ele diz assim, que Deus usou mais poder no Evangelho do que na criação. Porque na criação ele cria tudo do nada e bom. No Evangelho ele tem que pegar algo totalmente destruído e transformar. Uma percepção, a meu ver, maravilhosa. Para compreender esse enunciado, então, nós vamos dividi-lo aqui em 3 partes. E vamos, obviamente, aqui a citação da confissão, nós vamos ver as bases bíblicas para isso.
Irmãos, eu já ouvi, isso parece aula. Por favor, isso não é aula. Isso é meditar na palavra, é andar devagar. Né? Parece que quando as pessoas falam aula, ela está, ao mesmo tempo, defendendo alguma coisa emocional. Nós somos chamados para prestar um culto racional diante de Deus e para sabermos o que está sendo dito. E, aliás, para como está escrito aqui, examinar se aquela pessoa que está falando de acordo com a Escritura. Agora, na emoção, o que a gente perde? Perde essa parte racional. Aquele auê, e ali fala que tem a ação de Deus. Não, nós precisamos ser detalhistas, vocês e eu, precisamos ser detalhistas naquilo que nós estamos ouvindo e comparando sempre com a Escritura para ver se é verdade. Então não é uma aula, não, é uma meditação na Escritura. É examinarmos a Escritura, o nosso alvo, para quê? Para que nós possamos conhecer a Deus, porque nós só conhecemos a Deus por meio da Escritura, não por experiências emocionais. Ainda que nós nos emocionemos, hoje, essa semana eu estava preparando a mensagem que vou trazer à noite, e não tem como não, às vezes, se emocionar com verdades da Escritura. Você está sozinho ali, e chorando diante de Deus, de saber que Cristo morreu por causa dos meus pecados. Isso é inatingível para nós, mas o pouco que a gente consegue compreender e pensar que Deus morreu por um pecador que não o queria. Mas não é a emoção, é aquela verdade que deve ser meditada. E conhecer a Deus, entender a vontade dEle em cada área. Onde está descrita a vontade dEle? Na palavra. E então, quando nós vemos, irmos diante dEle e clamarmos a Ele, para que Ele nos conceda a graça para crer e viver daquela forma. Caso contrário, vai ficar só aqui. O Flávio tem falado algumas vezes, não pode, às vezes está muito aqui. A gente sabe muito de teologia, está sabendo muito, mas não vem para a vida, para o coração, que é o ser como um todo. Dito isso, vamos lá para retomar o primeiro parágrafo. Ele diz assim: a chamada eficaz é resultante da graça especial e gratuita de Deus. O que é graça especial? E aqui a gente abre um pequeno parênteses para vermos o que essa expressão significa. Tudo que nós cremos, que tudo que nós recebemos é pela graça de Deus. Vida. Ninguém aqui decidiu viver, como nascer. Os elementos para que a gente possa viver, tudo é dado por Deus, né? O ar que nós respiramos, o alimento, a água, é graça de Deus. As nossas aptidões, eu sou um craque no futebol, eu não vou mencionar ninguém aqui porque não tem nenhum mesmo, né? Mas tem gente que se acha, né? Então precisa ser tratado pela graça de Deus para isso. Mas aquele que tem um pouco mais de habilidade, acha que, não, é a graça de Deus. Ainda que haja uma dedicação, mas no final das contas foi a graça de Deus. Enfim, tudo vem pela graça de Deus. Todo ser humano é beneficiado por um certo grau da graça de Deus. Em termos gerais, há duas expressões da graça de Deus para a humanidade. Um é essa graça especial, e a outra é aquilo que nós chamamos de graça comum. As expressões graça especial e comum, elas não estão na Escritura, mas o conceito está. Assim como a palavra trindade, só para nós nos posicionarmos e deixarmos claro que o que nós estamos tratando aqui não é uma questão de um grupo teológico, mas da Escritura, a palavra trindade não está na Escritura, mas nós cremos na trindade. Há duas expressões da graça à luz da Escritura: a graça comum e a graça especial. O que é a graça comum? Que é isso que nós dissemos aqui. E aqui tem uma definição: é a graça de Deus pela qual Ele, Deus, concede bênçãos a todas as pessoas, a toda a humanidade, a todos os seres humanos. Ela é comum porque os seus benefícios se estendem a todos os seres humanos sem distinção, filhos ou não filhos de Deus. Todos nós concordamos que, apesar de nosso país há um dito popular que todo mundo é filho de Deus, isso é uma grande bobagem. Há filhos e há criaturas. Mas Deus estende a sua graça comum a todos os seres humanos. Ela é a graça por quê? Porque é concedida por Deus em sua soberania. É comum porque se estende a todos os seres humanos.
E alguns exemplos aqui que nós podemos refletir, de expressões da graça comum. Por exemplo, a realidade física onde nós estamos, ela é para todos. Onde a realidade que nós estamos, as leis que Deus criou, que regem esse universo e o planeta onde nós estamos, elas são para todos. Foi Deus quem criou, então é para todo mundo. O respirar que nós temos hoje é pela graça de Deus. Tanto para ímpios como para cristãos, a vida foi dada por Deus. E é Ele quem dá, tanto para cristãos como para ímpios, e tira. Então essas são expressões dessa realidade física que Deus concede a todos. A outra é o intelecto, a mente, a capacidade de pensar. É claro que muitos hoje estão com as suas mentes totalmente, não totalmente, mas quase que totalmente pervertidas. E a graça de Deus, mesmo assim, concede para ímpios grandes descobertas no campo científico, por exemplo. Você vai ver pessoas que têm uma habilidade naquela área de conhecimento, e é Deus que é pela graça comum que concede, mesmo que aquela pessoa não queira nem saber de Deus. Então isso é uma expressão da graça comum. Mas por quê? Porque, irmão, se Deus não concedesse a sua graça comum, porque nós somos totalmente depravados, e quando a gente fala que o homem é totalmente depravado, não é que ele expressa o que ele é, mas o potencial está lá. E o que restringe esse potencial? A graça comum. Deus estabelece limites, porque se Deus tirar a mão, o homem vai ser o que ele é, totalmente depravado em todas as áreas, inclusive na sua mente. Então a graça comum se manifesta, Deus dando capacidade a homens para pensarem, para criarem. A moralidade, mesmo o mais perverso, ele tem um grau de imoralidade do que é certo e que é errado. Paulo diz isso, inclusive para os pagãos. Você vai chegar lá numa região onde nunca houve contato com a civilização, nunca houve contato com a palavra de Deus, e você vai ver lá que eles acreditam. Nunca ninguém leu a Bíblia para dizer que não darás falso testemunho, que não minta. É errado, eles vão saber que mentira é errado. Por quê? Porque isso faz parte do que Deus concedeu ao homem e de que ele tem limites morais. É claro que isso, o que tem acontecido, tem se perdido. E aí talvez nós estejamos chegando naquela medida que o Senhor fala de um certo povo no Velho Testamento. Ou que nós estejamos rumando, e nós estamos de acordo com o que Jesus disse, para como era nos dias de Ló, e como era a perversão sexual, e como era nos dias de Noé, a violência. Nós vamos chegar lá ainda. Mas o que restringe isso? A graça comum de Deus. E, por exemplo, as artes. Habilidades que às vezes você tem para alguém que tem em várias áreas do conhecimento, para uma pintura de um quadro, para uma música. Né? Hoje, evidentemente, está difícil de achar essa habilidade em alguns círculos. Habilidade em música. Se fosse habilidade para gerar lixo, aí tem bastante, lixo musical, né? Mas ainda assim há. Então a gente pode pensar no esporte, por exemplo, em várias áreas que Deus, pela sua graça, concede e permite habilidades humanas. O irmão Luiz Berkoff, ele também nos ajuda com essa compreensão. Ele diz assim: a graça comum freia o poder destrutivo do pecado. Deus restringe o potencial do mal humano. Parece que ele aos poucos ele vai cedendo. Você vê em Romanos capítulo 1, quando Deus diz, por eles rejeitarem a Deus, Deus os entrega e aí ele vai para o mal. Vê isso lá em Romanos capítulo 3, é muito claro. Por 3 vezes Deus mostra a ira dele, sabe como? Você não me quer, então faz o que você quer. E aí você vai para a maior perversidade em todas as áreas. Então a graça freia o poder destrutivo do pecado, mantém em uma medida a ordem moral do universo, e desta maneira torna possível a vida organizada. Por isso que a gente consegue viver. A gente não vive numa anarquia. Nós temos leis que, ainda que estejam maculadas, especialmente pelos governantes, elas ainda restringem o mal. Imagina se não tivesse nada, como seria?
Ela distribui em vários níveis dons e talentos entre os homens, promove o desenvolvimento da ciência, a arte e derrama incontáveis bênçãos sobre os filhos dos homens, indistintivamente. Então esse é o conceito de graça comum. Mas onde nós vemos até agora, está trazendo citações não inspiradas, então vamos para a palavra. Mateus capítulo 5, por exemplo, Jesus está falando das bem-aventuranças. No versículo 44, Jesus manda amar os inimigos e orar por eles. Obviamente, ele está falando para cristãos, né? E aí, então, ele diz o que ele faz, inclusive, para esses inimigos, no caso ali, eram inimigos do Evangelho, o que ele faz para esses injustos? E ele faz para bons e para maus, justos e injustos. Mateus 5,45, o texto diz, ele é Jesus quem está dizendo, Deus, o Deus Pai e ele mesmo, faz raiar o seu sol, eu nunca tinha tentado por essa expressão, seu sol, quer dizer, o sol é dele. O seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Então, isso não é uma bondade da graça de Deus? É claro que é. Né? Quando o agricultor, eu conheço um, que não conhece o Evangelho, ele pede, reza para Deus lá, para Deus abençoar com chuva. Mesmo Deus não ouvindo, Deus concede ainda graça de mandar chuva. Então, esse é um exemplo da Escritura que mostra isso. Isso é a graça comum. Sol, chuva, saúde, inteligência, etc., são exemplos da graça comum. Atos capítulo 14. Paulo está com Barnabé na cidade de Listra, pregando o Evangelho. E ali, então, eles, no poder do Senhor, não eles, fazem um milagre verdadeiro, igual o que a gente vê hoje. O cara era paralítico desde que nasceu e anda, né? Igualzinho que a gente vê hoje dos profetas. E aí, então, ele faz um milagre. É natural que a reação aquele povo lá, que adorava falsos deuses, falou, não, esses caras são deuses, e começam a adorá-los. E dão até nomes para eles. E aí, então, Paulo usa aquela situação para falar, ele não perdia a oportunidade, ele vai falar, então, do Deus verdadeiro. Atos capítulo 14, os versículos 15 a 17, diz assim, e aqui tem uma expressão da graça comum também. Diz assim, o Deus, ele está falando para aquele povo que está chamando eles de Deus, ele está falando, vocês estão enganados, não existe isso. O Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, o qual esse Deus, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Mesmo nos seus erros, Deus permitiu. E aí o que ele faz? Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Deus tem o testemunho onde? Na criação. Todo mundo sabe que existe um Deus a partir da criação, a palavra diz. Ele, Deus, com esses povos, ele está falando para pagãos ali, ele, Deus, fez fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas. Ele está falando para pagãos, foi Deus que deu isso para vocês. Não deuses que vocês adoram e agora estão achando que nós somos. O Deus que criou fez isso por vocês. Pagãos que não criam nele, mas ele fez. Ele deu do céu chuvas e estações frutíferas. E vocês ficavam alegres até, mesmo não reconhecendo Deus. Então, esses textos, há outros, obviamente, por causa do nosso tempo, são textos que falam da graça comum de Deus, ou a bondade geral de Deus para todos. Mas, fecho parênteses, o texto está falando da graça especial de Deus. O que é essa graça especial ou graça salvadora? E aqui nós temos uma definição para nos ajudar. É a graça de Deus concedida somente aos eleitos. É a graça que capacita pecadores a crerem no Evangelho. Essa é chamada graça salvadora ou graça especial. E aqui então nós voltamos lá para a confissão que diz: a graça eficaz é resultante da graça especial e gratuita de Deus. Essa graça especial é o poder que Deus dá para que pessoas creiam no Evangelho. Porque se Deus não fizer, você pode fazer de tudo, ela nunca vai crer. Ela nunca vai buscar a Deus.
nunca vai querer a Deus, vai sempre preferir o pecado. O homem natural não entende, o homem natural não busca, pelo contrário, ele ama as trevas. O texto clássico, João capítulo 3, versículo 16, fala de Deus que amou o mundo, mas no versículo 18 fala assim: mas os homens amaram as trevas. Os homens naturalmente amam as trevas, a não ser que Deus mude, a não ser que Ele leve aquela pessoa a nascer de novo, a não ser que Ele troque o coração de pedra por um coração de carne, a não ser que Ele pegue aquele morto em delitos e pecados e conceda vida para ele. Caso contrário, ele nunca vai crer. Bom, nós falamos no início, onde o homem participa nisso? Ele não tem condição nenhuma de participar. Ah, mas eu criei em Cristo, eu recebi, eu creio nele hoje, eu que quis. Sim, mas isso só aconteceu porque Deus transformou você antes. Caso contrário, você nunca ia buscar e querer Deus. Essa é a graça especial. E quando Deus chama aqueles, ele vai crer. Já você conhece pessoas que falam assim: essa pessoa nunca vai crer no Evangelho. E um dia ela crê. Você já conhece assim? Não, você é assim. Eu e vocês somos assim. Você um dia você nasceu e já buscava a Deus. Desde criança você sempre foi obediente, buscando a Deus, sede por Deus. Mesmo você tendo nascido num lar evangélico, você sempre demonstrou o potencial que você tinha para buscar a Deus. Muito pelo contrário, você mostrou o potencial que você tinha para o pecado. E na graça comum, Deus colocou no seu lar pais que restringiam a maldade que você tem. Porque se eles deixassem, você ia ser o que você sempre foi desde que nasceu. Agora, nós conhecemos casos extremos. Que tal Paulo, o maior pregador do Evangelho? O homem buscava Deus, estava sede por Deus, né? Ele matava crentes. Ele perseguia cristãos. Ele estava buscando a Deus? De jeito nenhum. Mas ele creu? Creu. Porque Deus veio e quebrou aquilo lá. Ele queria? Não, ele não queria. Depois ele passou? Graças a Deus, porque nós somos frutos do trabalho dele. Mas quem fez? Deus. Deus fez, a despeito dele. E se eu e vocês cremos hoje, por mais que nós achemos que fui eu que escolhi, não foi. Foi Deus que nos levou a escolhê-lo. Foi Deus que nos levou a querê-lo e a buscá-lo. Graça especial é isso. Você pega 100 pessoas lá, todas são responsáveis, todas vão ser condenadas se continuarem assim. A graça especial de Deus não isenta a responsabilidade do homem. Quem vai ser condenado por rejeitar a Cristo. Prega o Evangelho, tem 100 pessoas, uma creu. Ah, ela bate no peito porque não, foi porque Deus revelou. E as outras 99 vão ser condenadas porque rejeitaram a Cristo. É assim. Mas eu não entendo, você não precisa entender, mas é assim. Ele está dizendo que não é algo que de antemão Deus, não, eu vou pregar o Evangelho porque eu sei que lá na frente o Danilo, lá em 2000, quanto foi Danilo, você lembra mais ou menos? 2004 o Danilo vai crer em mim, por isso eu escolho, eu vou ver quem vai crer, e aí eu vou escolher. Não, porque se ele fosse ver, ninguém ia crer. Se ele fosse só ver, e se ele não fosse agir, ninguém ia crer. Quando alguém diz que Deus viu o futuro, está afirmando que ele, Deus, não foi o responsável. Ele viu, ele não tem participação nenhuma. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é Ele quem converte. É Ele quem faz. É Ele quem regenera. É Ele que efetua o querer e o realizar. É Ele quem faz. E não sobra nada para nós. Deus decreta tudo. Se Deus fosse só ver o futuro sem intervir, Ele nunca ia ver ninguém recebendo a Cristo. Essa realidade se aplica à conversão de todo cristão em toda a história da humanidade. Desde Abel até eu e vocês hoje, e até o último dos cristãos. 2 Timóteo capítulo 1, versos 8 e 9,
Paulo está falando a Timóteo, filho na fé de Timóteo, de Paulo, e aí então ele vai lembrar essa realidade que nós estamos tratando, e que, como eu disse, ela se aplica a todos os cristãos. Timóteo, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Paulo está falando, Timóteo, eu estou preso, mas a palavra de Deus não. Você é um exemplo, você está pregando, continue anunciando o Evangelho. Não importa o que aconteça. Não olhe para mim como, puxa, ele está preso, é uma derrota para o Evangelho. Não. Continue pregando. Não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, porque ele também foi morto na cruz. Participa comigo dos sofrimentos, não importa o que aconteça, prega o Evangelho, Timóteo, porque o Evangelho é o poder de Deus. Aí ele diz, que nos salvou, o Deus que nos salvou por meio do Evangelho, nos salvou, nos chamou com santa vocação, e ele, Timóteo, você sabe disso, ele não fez segundo as nossas obras. Ele nos chamou, ele nos salvou, ele nos santifica, não é segundo o que nós façamos. Mas Deus fez, Timóteo, que forma? Deus fez, Timóteo, conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Timóteo, você não participou. A fé que você tem para crer no Senhor não é sua, foi dada por Deus. Foi Ele que fez. Ele concedeu fé para você crer hoje, porque antes dos tempos eternos, Ele elegeu você em Cristo. É isso que ele está falando. Ah, é só para Timóteo. Não, isso é para todos nós que cremos, se cremos de verdade. Se passamos pela verdadeira conversão, é isso. Isso nós precisamos saber, irmãos. Quanto mais nós sabemos disso, nós não questionamos como Deus faz, ou questionamos a soberania. Nós vamos perguntar, Senhor, por que eu? Como nós cantamos no hino. Não sei porque de Deus o amor é revelado a mim. Porque eu não sou pior do que o mais depravado pecador. Eu não vou perguntar quem que é, quem que não é, esse negócio não é justo. Não, eu vou ser porque eu. Eu sei que é por amor, graça, misericórdia, mas por que eu? Essa é a pergunta, quando nós ouvimos de soberania, que nós devemos fazer. E então vai render o quê? Louvores a Deus. Por quem Ele é, pelo que Ele fez por nós. Ah, mas a pessoa ela não participa, voltando na confissão. Por estar morta em pecados e transgressões, a criatura mantém-se totalmente passiva, ou seja, ela não responde a partir dela, ela não tem condição de responder. Ela não pode, ela está morta. Até que a chamada eficaz seja vivificada e renovada pelo Espírito Santo. Até aquele momento, aquela pessoa é um filho da ira de Deus. Nasceu em pecado, vai ser condenado. Mas Deus então, pela ação soberana do seu Espírito, abre o entendimento dele. Agora eu creio no que Cristo fez. Cristo é minha vida, Ele me salvou, eu me arrependo, eu quero, eu busco. Mas foi Deus quem fez. Pela sua graça. A questão, irmãos, central está no que significa estar morto em delitos e pecados. A última vez eu brinquei. Lá no original, morto, no original, você sabe o que significa morto no original grego? Morto. Morto mesmo. Vai lá fazer uma exegese para um teólogo, fazer uma exegese do texto. O que significa ser morto? Morto é morto. E todo mundo sabe que é morto. Vai lá e mete o pé no morto. Vê se o morto faz alguma coisa, fisicamente. Nós estávamos mortos espiritualmente. E nós não podíamos responder. Aí Deus vivifica, aí a gente crê. Mas se Ele não vivificar, ninguém vai crer. Todo cristão sabe que estava assim, em Efésios capítulo 2, versículo 5. Todo cristão, ainda que não aceite essas verdades, ele sabe que estava nesse estado aqui. Se você é uma exceção, por favor, levante a mão. Efésios capítulo 2, versículo 5 diz, estando nós mortos em nossos delitos, o apóstolo Paulo está dizendo isso, ele estava vivo matando o crente, mas morto espiritualmente. Deus, houve uma intervenção, Deus
nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Eu estava morto, eu ia para o pecado, justamente porque para o inferno, mas Deus me deu vida em Cristo. É óbvio que o morto aqui não é morto espiritual. Paulo está escrevendo aquilo ali. Ele está vivo, ainda que agora vivo espiritualmente. Mas ele estava vivo matando cristãos, mas morto espiritualmente. E ele estava correto do que ele fazia, estava certinho. No que ele fazia, ele estava convicto que ele tinha que perseguir, em nome de Deus, inclusive. Mas Deus, ele escolhe esses aí para mostrar que sou eu quem faz. Puxa, podia pegar um fariseu menos radical, um fariseu mais bonzinho, né? Mas vai pegar logo esse que não dá para saber que se não fosse o Senhor, ele nunca ia querer buscar. Ele estava morto espiritualmente, assim como nós estávamos mortos. Mortos não ouvem, mortos não veem, mortos não respondem, mortos não escolhem. A Bíblia dá outro nome, homem natural, para o morto espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E para se discernir espiritualmente, tem que nascer do Espírito, como Jesus disse para um homem que não estava entendendo nada que ele estava falando lá em João 3. O homem natural é morto espiritual. Por isso que um homem natural, ele não pode se converter. Eu me converti, não. Eu fui convertido. É claro que quando a gente usa essa expressão, eu me converti, se nós temos em mente que foi o Senhor que fez, tudo bem. Mas foi um morto, ele não pode se converter. Só Deus pode converter. O fato, irmãos, é que uma pessoa só vai crer no Evangelho se Deus lhe der vida para isso. Caso contrário, ela nunca vai querer a Deus e vai se opor a Ele, por meio da religião, inclusive. Há pessoas que dizem que esse ensino é satânico. O que eu estou falando aqui é satânico, no meio evangélico. A chamada eficaz é aquela chamada que Deus traz o pecador à fé no seu Filho e o converte. Nós somos regenerados para viver para Deus. Fomos justificados para pregar a toda criatura, não para tentar saber quem vai ser chamado eficazmente. Eu prego para todo mundo. Isso sabe que nos dá também, irmãos? Porque assim não tem técnica. Não, vamos fazer se nós fizermos isso, muitas pessoas vão crer. Como alguns hoje têm igreja evangélica, falam assim, o nosso alvo é tantas pessoas salvas. Quem é você para estabelecer quantas pessoas vão ser salvas? E tem isso hoje. O nosso alvo é encher isso aqui, aí a gente pode ter. Mas salvas? Nós temos que pregar o Evangelho e deixar Deus agir e esperar. Como eu não sei quem são, eu prego para todo mundo, na esperança de que todos sejam. Os que morrerem rejeitando vão ser condenados por rejeitarem. Os que crerem vão crer porque Deus, pela sua graça maravilhosa, revelou. A pessoa, então, é habilitada a responder essa chamada e a abraçar a graça que ela comunica e oferece. Depois que Deus dá vida, aí ela quer. Infelizmente, tristemente, tem uma variação entre nós, que é o processo de santificação. Alguns estão maravilhados com essa verdade, buscam o Senhor. Outros, tristemente, mesmo cristãos, dão tão pouco valor para ela e não buscam. O fato é que a pessoa ela é habilitada a responder e abraçar a graça. Para isso, para que ela faça isso, é necessário um poder que, de modo nenhum, é menor do que aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Para que uma pessoa seja convertida a Cristo, é o mesmo poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É um milagre. É um milagre. Onde está isso na Bíblia? Efésios capítulo 1, os versos 18 a 20. Paulo está falando para cristãos. Aqui ele está orando para cristãos. Mas mesmo falando da soberania de Deus, ele, em Romanos capítulo 10, ele fala assim, eu oro
pelos meus conterrâneos judeus para que Deus os converta. Ele não anula a responsabilidade de pregar a todo mundo. Mas aqui ele está falando para crentes, ele está dizendo, se você e eu cremos em Cristo hoje, ele está querendo trazer à nossa mente o que Deus fez. Ele diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Irmãos, o meu desejo é que vocês compreendam essa verdade que eu vou te dizer, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Paulo então está orando também, por quê? Porque no versículo 17 ele pede ao Pai que dê aos cristãos de Éfeso sabedoria. Então por isso, eu oro também por isso, irmãos, para que o Espírito Santo conceda a vocês iluminação, porque vocês já creem, mas que vocês agora entendam um pouco mais essa verdade profunda do Evangelho. Que Deus lhes dê compreensão da realidade, da grandiosidade da salvação, para que vocês não achem que foram vocês, que vocês têm qualquer participação. Versículo 19: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, de Deus para conosco, nós os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Irmãos, a incomparável riqueza do poder de Deus, que é o quê? O Evangelho. Que Paulo diz em Romanos 1,16. Poder para quem? Para todos? Não, para nós os que cremos. Nós os que cremos. Ele está dizendo, irmãos, foi o poder de Deus que nos levou a crer. Não fomos nós. Foi a graça dele. Foi o Santo Espírito que nos humilhou e nos conduziu à fé. Não foram mortos que decidiram crer. Foi Deus que nos levou. Que poder é esse, Paulo? Versículo 20. Esse poder, ele exerceu em Cristo o poder do Evangelho, que levou a nós a crer. Ele exerceu, o Deus Pai exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. O poder que Deus teve para ressuscitar Cristo dos mortos é o mesmo poder para levar mortos espirituais a crerem em Cristo. E Ele está querendo que aqueles irmãos tivessem uma dimensão dessa realidade, que jamais eles entendessem que eles tiveram qualquer participação, que jamais eles compreendessem que eles são melhores do que quem quer que seja. Esse poder que Deus exerceu em Cristo, é o mesmo poder que converte pecadores. E é isso que Paulo está falando para aqueles irmãos e para nós, se nós cremos que a Escritura é para nós. Diante disso, em obediência ao Senhor, é que eu devo pregar o Evangelho a toda criatura. E isso inclui você. Você crê no Evangelho? Você pode participar da igreja evangélica sem crer. E talvez esse seja o pior de todos os erros, está mais perto, mas sem crer. Você houve um momento em que você viu que era um pecador, de acordo com a Escritura, de acordo com a sua vida. Viu que não podia fazer isso, que você não tinha condição nenhuma de mudar, de praticar, de obedecer os mandamentos. E você ouviu que Deus amou pecadores como você, mesmo sendo você quem é. E Ele amou tanto que deu Jesus. E você viu que Ele deu por você. E que você estava naquele Deus, amou o mundo ali. Pessoas de todas as épocas, de todos os lugares. Você estava lá. Você creu no amor dele. Você creu em Cristo e então arrependeu-se de seus pecados. No boletim está um artigo sobre arrependimento. Evidências de um genuíno arrependimento. Eu retirei um artigo maravilhoso, tem a fonte ali, que você pode ler, ele é mais extenso, não deixe de ver. Você se arrependeu. E agora você quer viver para Ele, você quer seguir, você quer aprender, você quer ouvir, ler a palavra, orar. Houve um momento na sua vida que isso aconteceu, você creu em Cristo.
Se você creu, foi porque Ele fez isso pela sua graça. Se você creu, foi porque Ele te chamou e naquele momento você creu, porque Ele te escolheu antes de tudo. Que nós, pela graça, irmãos, aprendamos a louvar o Senhor por sua maravilhosa graça em ter nos escolhido, ter eleito a cada um de nós que cremos, ter mandado o seu Filho por nós, ter revelado o Evangelho, nos levado a crer. E que, irmãos, essa verdade, pela graça do Senhor, nos incomode a buscá-lo e que Ele transforme as nossas vidas para a glória dEle.